Último estudo que vamos fazer nessa passagem, nessa série intitulada Permanecendo em Jesus, onde passamos 8 semanas estudando essa passagem bíblica. Eu queria ler toda ela, a fim de a gente refletir nesta última mensagem da série. João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu queria deixar o verso 7 como um verso de maior destaque. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos abençoe na reflexão da sua palavra. Querido Pai, muito obrigado pela leitura desse texto. Rogamos ao Senhor para que nos fale por intermédio da sua palavra, que haja entendimento, clareza, iluminação do teu Espírito Santo, que possamos refletir, pensar em tudo quanto o Senhor tem para nós nesta noite aqui, onde vamos concluir essa série de estudos em João 15. Deus, nós queremos já te agradecer por tudo que a gente aprendeu aqui, por tantas coisas maravilhosas e importantes que foram refletidas neste lugar que a gente costuma chamar de casa de oração, costuma chamar de casa, de lugar, um templo consagrado para o aprendizado, para a reflexão, para o estudo sistemático da tua palavra, para o ajuntamento do seu povo. Que o Senhor nos brinde nesta noite com um fechamento, com a conclusão, com um desfecho maravilhoso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estudamos ao longo desses 8 estudos, dessas 8 reflexões, algumas coisas muito importantes, né? Depois de fazermos na verdade são 8, com hoje 9 reflexões que tivemos. Primeiro tivemos a nosso encontro, nosso estudo introdutório, e depois falamos sobre alguns temas desta passagem, que é uma metáfora bíblica da vida cristã. Primeiro falamos sobre a videira,
a presença de Jesus numa vida. Falamos também sobre o agricultor, né, a perfeição. Falamos sobre o ramo, que é o fluir. Falamos sobre o fruto, a perfeição visível e acessível. Falamos também sobre o mundo, uma perfeição estranha. Falamos sobre a poda, a mão do agricultor na vida do cristão, na vida do ramo que somos nós, na minha vida, na sua vida. E agora vamos fechar falando sobre as estações, né? Vivendo momento a momento. Inicialmente, a gente precisa dizer que, como vinha do Senhor, nós passamos por estações, nós passamos por momentos, que são momentos diferentes uns dos outros, né? A gente não tem apenas um momento na vida, a gente passa por momentos dos mais diversos. A gente poderia dizer, né, que uma videira e seus ramos passam por todas as estações do ano, como, por exemplo, a primavera, que é uma estação muito agradável, né, muito legal, e passam também pela estação do outono, do verão, e também passam pela estação considerada a estação difícil, chamada de inverno, né? O inverno da vida. É interessante porque hoje eu fiz uma visita a uma pessoa que está acamada, bastante moribunda, magra, uma pessoa que está abatida, bem abatida. E enquanto nós conversávamos com essa pessoa, uma das coisas que ele deixou frisado assim para mim na conversa foi o seguinte: não tem jeito, quando a gente chega na velhice, quando a gente chega numa determinada idade, quando a gente passa dos 60 anos, a vida ela é só canseira, a vida é só enfado, a vida é só enfermidade, né? Cansaço, né? Enfim. E a gente percebia nitidamente o abatimento daquela pessoa. Só que interessante, ela estava passando por um inverno, que posso chamar de inverno físico, inverno na saúde, que estava trazendo desdobramentos para a sua vida emocional, e por que não dizer também para a sua vida espiritual. Embora seja uma pessoa que não conheça muita coisa a respeito de Jesus, não é um cristão, né? Uma pessoa que segue a Jesus, um discípulo de Jesus, a gente pode dizer tudo isso. E interessante que a gente precisa encontrar forças em Deus para poder orientar pessoas como essas, e às vezes isso acontece quando a gente está bem, e às vezes acontece quando a gente está mal, também nos nossos invernos, né? Sejam emocionais, espirituais, enfim, dos mais diversos invernos que a gente passa, até físicos também. E eu comecei a conversar com ele e falar para ele que não importa a época da nossa vida, é possível a gente frutificar, é possível a gente ser feliz, é possível a gente estar bem, né, no Senhor, em Cristo Jesus. Não importa se a gente é jovem, se a gente é velho, embora a Bíblia diga bem claramente que o melhor momento para a gente encontrar com Deus, lembrar-se de Deus, é o momento da nossa juventude, né? Porque vai chegar o dia que a gente não vai ter muito contentamento nesse dia, que é o dia da velhice, que é o dia que a gente vai ter menos força, menos vigor. Mas eu falei para ele que enquanto nós estamos vivos, há esperança. E citei aquilo que eu falei no domingo passado a respeito da esperança, para a gente trazer à memória aquilo que traz esperança. E, de fato, irmãos, a gente precisa estar o tempo todo lembrando disso. Agora, uma coisa que eu também compartilhei com ele, que eu tenho refletido desde que nós começamos a estudar aqui,
é a questão da declaração da presença. A declaração da presença precisa ser lembrada por todos nós, né? Eu queria que você lesse comigo, né, por favor, algo que a gente tem sempre repetido, repetimos tanto nos estudos aqui, como também no retiro espiritual que tivemos, onde a gente refletiu sobre João 15 também. Eu queria que você iniciasse junto comigo esse estudo de hoje, falando da declaração da presença, que é algo que está entranhado em todo estudo que nós estamos fazendo aqui. Vamos todos? No 3? 1, 2, 3. Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim, porque para mim o viver é Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém? Muito bom a gente lembrar disso. Muito bom a gente acordar e a gente viver a vida nessa perspectiva. É muito bom a gente repetir isso, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, permanecer vivendo essa realidade. Essa é a nossa grande conquista. Viver essa vida cristã inteira que já habita em nós, que é a presença maravilhosa de Jesus Cristo no nosso coração. Domingo passado estudamos aqui de manhã a respeito dessa presença em nós, dessa presença maravilhosa de Jesus em nós, através da pessoa do Espírito Santo, né, que habita em nossos corações. Deus Pai, Deus Filho faz morada em nós por meio do Espírito Santo. Nós somos habitado do Espírito, nós somos a casa espiritual que o Espírito Santo habita, nós somos o templo do Espírito Santo, e por ele habitar em nós, por ele viver em nós, nós podemos, é possível, nós não temos que ficar pensando que não é possível, ou que está faltando alguma coisa. Tudo que nós precisamos habita no nosso coração, que é a pessoa de Jesus, que é a pessoa do Espírito Santo, que já habita em nós. E com base nesta verdade, nós precisamos falar sobre essas estações. É com base nessa verdade que a gente precisa aprender a permanecer em Cristo. Porque falar sobre as estações é falar sobre permanecer em Cristo, como um ramo permanece na videira, momento a momento. Eu e você precisamos permanecer não só quando as coisas estão bem. Eu e você precisamos permanecer não só quando as coisas estão dando certo. Eu e você precisamos permanecer não só quando as coisas estão florescendo na época da primavera. Nós precisamos permanecer também na época do inverno, na época da dificuldade, na época onde tudo parece secar. Nós precisamos permanecer em Cristo momento a momento, lembrando dessa declaração maravilhosa de que é muito bom saber que Jesus habita em nós. É muito bom saber que Jesus habita em nossos corações e que a vida cristã inteira que a gente vai viver já habita em nós. Porque para nós o viver é Cristo, já não somos nós quem vive, Cristo vive em mim, em nós, vive na nossa vida, vive em você, vive em mim, e Ele é tudo, e Ele está em todos nós. Glória a Deus por isso. É muito bom a gente aprender sobre as estações, lembrando e falando que a gente tem que permanecer em Jesus em todos os momentos da nossa vida, em todas as horas. Nós somos ramos da videira que é Jesus, precisamos dele, dependemos de Jesus, não conseguimos viver sem ele, não conseguiremos dar fruto se não permanecermos nele, não conseguiremos desfrutar, estar satisfeitos, alegres, felizes, cheios de alegria se não permanecermos nele. E por isso nós precisamos lembrar o tempo todo dessa declaração, porque nem sempre as coisas estão florescendo, nem sempre a vida nos faz sorrir, mas quando a vida não nos fizer sorrir, mesmo assim sorria, porque Jesus habita em você. A gente aprendeu aqui, a gente não tem que negar o fato de que a gente passa por dificuldades. Negar não.
mas a gente precisa mudar a perspectiva. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é exatamente isso. A vida cristã funciona em qualquer estação, perfeitamente. Qualquer que seja a estação, a vida cristã funciona. Isso é possível porque a vida cristã é simplesmente permanecer em Jesus. Tem muita gente transformando a vida cristã em algo complexo. O Carlos Macorde falou uma coisa e eu concordo com ele plenamente, que é o autor do livro que a gente tem estudado também. Ele disse que toda simplicidade vem de Deus, mas toda complexidade vem do diabo. E eu acredito nisso também. Toda a complexidade da vida cristã, tudo aquilo que parece ficar entranhado, aquilo que parece ficar confuso, aquilo que parece que fica meio que nebuloso na vida cristã, não é de Deus. É confusão do inferno. É confusão de Satanás na nossa vida. Porque a vida cristã é simples. A gente pode resumir a vida cristã numa só palavra. Que palavra a gente pode resumir, gente? Permanecer. Permanecer. Essa é a palavra. Permanecer. A vida cristã inteira está concentrada nessa palavra, permanecer. E aí a gente vai explicar esse permanecer. Permanecer em quem? Permanecer como o quê? Permanecer por quê? Então, a vida cristã inteira está resumida nessa palavra. Nós somos ramos, Jesus é a videira, nós precisamos permanecer nele, porque sem ele nós não somos absolutamente nada, somos galhos secos, sem vida, sem nenhum sentido, que só serve para ser queimado e jogado fora. Mas se permanecermos, a seiva de Jesus passará para nós, a presença do Espírito, a graça do Espírito, tudo que a gente precisa estará nutrindo a nossa vida, porque a gente vai estar permanecendo nele. E é exatamente isso que é a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da vida cristã. Então eu e você não podemos dizer que não há nenhum tipo de mensagem, de proclamação, de ensinamento do Evangelho simplificado na nossa comunidade, porque nós estamos estudando reiteradamente sobre essa simplicidade do Evangelho, sobre a centralidade em Cristo Jesus, de que Cristo é tudo o que a gente precisa, que a gente precisa permanecer nele. Então, não há aqui nenhum tipo de ensinamento complexo, confuso, difícil de entendimento. Não há aqui nenhum tipo de regra, de algo que você precisa cumprir, fazer para poder chegar ao patamar, aquilo que Deus espera de você, para você viver. Não, toda a vida cristã que você vai viver, que você precisa viver, que Deus espera de você, já está dentro de você, porque Jesus habita em você. E Jesus sempre está ali. Jesus sempre está aqui, sempre está aí. A questão é nós estarmos, é nós permanecermos nele, em toda e qualquer situação. Então, a questão, na verdade, é uma questão de foco, é uma questão de perspectiva. É o que a gente tem aprendido aqui. Bons ramos da videira passam por qualquer estação, momento a momento, focados na videira e inspirados por seu amor. Bons ramos da videira estão o tempo todo, momento a momento, em qualquer circunstância, em qualquer estação, focados na videira e inspirados pelo amor da videira. A chave para aumentar a nossa satisfação e o nosso fruto é prestar atenção na perfeita presença e no amor de Jesus como nossa fonte de vida e satisfação. A gente só perde a alegria, a gente só perde o prazer de viver na presença de Jesus quando nós viramos o nosso foco para outro lugar. Tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de foco. O que ganha a sua atenção
ganha você. Na verdade, o que quer a sua atenção, quer você. Aonde você tem colocado a sua atenção? Aonde você tem colocado os seus olhos, a sua perspectiva? Eu queria dizer a você que permanecer em qualquer situação é exatamente dar atenção à verdade bíblica de que Deus quer que você foque na pessoa de Jesus. Deus quer você. Deus quer a sua atenção porque Ele quer você. Você precisa dar atenção a Deus, estar focado em Jesus, estar focado em Deus, por quê? Porque Ele quer ganhar você. Ele quer ter você por inteiro. Plenamente, totalmente. Ele não quer dividir você com nada e nem com ninguém. Ele quer que você esteja plenamente focado nele, fixado nele, porque Ele quer você por inteiro. Por inteiro. E aí o Carlos Macorde, ele nos faz lembrar de um texto que está escrito em Tessalonicenses 5,17, é um texto enorme da Bíblia Sagrada, que diz assim: orai sem cessar. Enorme o texto. É para você guardar esse texto no seu coração e nunca mais se esquecer dele. Repita comigo: orai, mais forte, orai sem cessar. Agora você vai enrolar a língua, né? Vai falar quase em línguas. Primeiro aos Tessalonicenses, vamos lá. Tem gente, que boa, a igreja está afiada, graças a Deus. Primeiro aos Tessalonicenses 5,17. Amém? Então o que está escrito em 1 aos Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Orar, irmão e irmã, é como respirar. Existe algum momento da sua vida que você para de respirar, por exemplo, para trabalhar? Não? Existe algum momento da sua vida, por exemplo, que você para de respirar para poder estudar? Para cuidar de casa? Existe algum momento da sua vida que você para de respirar para ir ao banco? Pagar alguma conta? Existe algum momento da sua vida que você para de respirar? Quando você está conversando com alguém, por exemplo, resolvendo alguma situação? Guarde isso então. A oração é a respiração da alma. Logo, orar sem cessar é orar como respirar. É orar sempre. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu não preciso, embora isso seja muito bom, eu não preciso trancar a porta do quarto apenas para orar. Eu não preciso subir ao monte para orar. Eu não preciso estar na igreja para orar. Não, a igreja é o lugar de oração, o pastor falou logo no início aqui, é o lugar da oração. Não, o quarto é o lugar da oração. Não, o monte é o lugar de oração. Não existem lugares específicos para oração, como se só esses lugares fossem lugares de oração. Qualquer lugar é lugar de oração. Porque você não deixa de respirar para estar em determinados lugares. Da mesma forma que você não pode deixar de orar para estar em determinados lugares. Orar sem cessar é orar em todas as circunstâncias. É saber que onde você estiver, em que situação você estiver, em que estação você estiver, em que lugar você estiver, você pode falar com o seu Deus. Isso é orar sem cessar. Não é você andar de joelhos na rua, ou ficar fechado nas ruas, com seus olhos fechados nas ruas, orando, impondo as mãos, ou nas esquinas, como faziam os fariseus. Não é isso, irmãos. Orar sem cessar é orar até mesmo de olhos abertos. Numa situação em que você precisa da intervenção divina, você precisa fazer algo, realizar algo, você não sabe como fazer, você não sabe como pedir, você não sabe como resolver, e aí então você ora.
Ali onde você está, naquele momento. Você não precisa pedir para o pastor orar por você, você não precisa pedir para o oficial orar por você, você não precisa parar tudo e entrar no banheiro para orar, você não precisa ir para casa para orar, ou para a igreja para orar, ou para o monte para orar. Aonde você estiver, você pode elevar o seu pensamento a Deus e falar com Deus, orando sem cessar, porque Deus vai te ouvir, ali mexendo com a chave de fenda na moto que você está trabalhando. Fazendo aquelas comidas maravilhosas que você sabe fazer. Cuidando dos papéis do lugar onde você trabalha. Enquanto você está fazendo aquilo ali, você está em oração. Orar sem cessar. É este respirar, momento a momento, que nos mantém vivos e satisfeitos nas estações da vida, irmãos. O que pode nos aproximar mais de Jesus, senão a oração? O que pode nos fazer permanecer em Jesus mais do que a oração? O que é que pode nos fazer pessoas mais próximas da videira que é Jesus, senão a oração? A oração é um exercício espiritual, é uma disciplina espiritual que precisa ser cultivada por todos nós. Nós, irmãos, muitas vezes como cristãos deixamos de respirar, porque deixamos de orar. Porque a nossa teologia da oração é fragilizada, é fraca. Então, nessa noite, nós estamos aprendendo o seguinte: que o que ganha a sua atenção ganha você. Deus quer ganhar a sua atenção porque Ele quer você por inteiro. Mas como que isso é possível, pastor Felipe? Ore sem cessar. Mas eu não tenho condições de orar sem cessar porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu tenho que atender as pessoas, tenho que atender meus filhos, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer uma série de coisas, eu tenho muitos de problemas para resolver, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que... Ore sem cessar. Onde você estiver, do jeito que você estiver, em qualquer circunstância, momento a momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ore sem cessar, esteja com Deus, respire na sua alma, porque é isso que te mantém vivo, é isso que te mantém satisfeito em todas as estações da sua vida. É interessante como a gente tem a facilidade de pedir às pessoas para orar por nós, mas a gente não ora, né? Oswaldo, ora por mim. Estou precisando de apoio. Mas a gente mesmo não ora. É o crente 6 horas, né? Já ouviu falar do crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Bem, essa é a primeira verdade. Fixou aí na mente? Primeira coisa que você precisa aprender é que bons ramos passam por qualquer estação, momento a momento, focados na videira, inspirados por seu amor. Como que isso é possível? Por meio da oração. Oração. A oração te aproxima de Jesus, a oração te faz desfrutar da presença de Jesus, te mantém vivo e te torna a pessoa mais satisfeita do mundo. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Sabe por que tem pessoas insatisfeitas? Porque tem pessoas mortas espiritualmente, secas, vazias. Porque elas deixaram de orar. Elas deixaram de permanecer. Elas deixaram de focar na videira e de se inspirar no amor da videira. Porque se inspirasse no amor da videira, não deixariam de frutificar, não deixariam de permanecer, não deixariam de amar. Segunda coisa, ramos bons pedem tudo em nome de Jesus, momento a momento, enquanto estão permanecendo.
É interessante, porque o texto, eu destaquei o versículo 7, não foi? O versículo 7 diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. O que quiserdes. Forte isso, né? E aí a gente diz assim, poxa vida, que maravilha, eu vou permanecer em Jesus, viu, irmã Alexandra? E eu vou pedir uma casa na praia. Benção! Casa na praia! Eu vou pedir um carro do ano. Ou eu vou pedir, sei lá, uma coisa que eu gosto muito. Tem gente que está pensando que vai pedir um namorado, um marido, né? Tem gente falando aí. Não, eu não sei se foi revelação. Olha, eu li o pensamento agora aqui. Irmãos, a gente precisa entender isso aqui. A gente precisa entender como assim permanecer em Jesus e pedir tudo em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13 a 14, nós lemos no domingo aqui de manhã cedo, onde a gente estudou João 14. Diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tiago 4,13. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. É interessante porque a gente pode fazer uma conexão constante com Deus, se pedirmos o que precisamos a cada momento. Mas agora, se eu estou, por exemplo, parado no trânsito, é um exemplo que o Carlos Macorde coloca. Eu posso orar assim: Senhor, estou parado no trânsito, preciso de paciência. Jesus, venha ser minha paciência. Senhor, eu estou com medo do resultado do exame que eu fiz no médico essa semana, Senhor. Jesus, venha ser a minha coragem, o meu conforto. Será que ele vai ouvir essas orações? Será que ele vai ouvir eu orando dessa forma? Agora a gente confunde as coisas, a gente acha que qualquer coisa, colocando a expressãozinha em nome de Jesus, está resolvido. Jesus, em nome de Jesus agora, em nome do Senhor Jesus, eu vou entrar nessa rua e o Senhor vai conseguir para mim uma vaga para eu colocar meu carro. Em nome de Jesus. E tem gente que conta essas experiências e tudo mais. Eu falo assim: olha, irmãos, desculpa a minha incredulidade, mas eu acredito que não foi o nome de Jesus que fez isso. Não creio nisso, mas tudo bem. Cada um tem a sua fé. Mas eu não acredito. Porque eu penso que esse em nome de Jesus, eu tenho aprendido isso, é muito mais do que a gente está pensando. Pedir em nome de alguém é pedir segundo essa pessoa. Ou seja, pedir em nome de Jesus é considerar quem é Jesus, qual é o seu caráter e qual é a sua vontade para nós. Olha que diferença. Quando eu peço em nome de Jesus, eu estou pedindo: Senhor, não faça por mim ou para mim nada que contrarie o caráter e a vontade de Jesus para mim. Olha que coisa diferente. Não usar a expressão em nome de Jesus para fazer tudo que eu quero. Não. E se a gente fala em nome de Jesus e ora em nome de Jesus, realmente, tudo que é orado em nome de Jesus, segundo a vontade de Jesus, de acordo com o caráter e a perfeição de Jesus, será feito. Entenderam? Por isso que Tiago disse aqui: vocês oram, pedem, oram e não recebem, porque vocês não sabem pedir, vocês pedem mal,
pedem por motivos errados, para gastardes em seus próprios prazeres, benefícios. Vocês não pedem de forma correta. Só para fazer uma conexão com isso daqui, a gente está falando de orar sem cessar, né? E aí a gente vê que o bom ramo é aquele que pede tudo em nome de Jesus, momento a momento, enquanto estão permanecendo em Jesus, e a gente pensa que todas as coisas que a gente pedir, e aí tem gente que usa, mas a Bíblia diz, pastor Felipe, naquela oração sacerdotal, naquela oração modelo que Jesus ensinou, lá do Pai Nosso, da mais resumida, principalmente em Lucas, tem uma parte lá, um conectivo que diz assim, uma partícula lá, um parágrafo lá, que vai dizer assim, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se abre. Como que um filho vai pedir ao pai um pão e o pai vai dar uma pedra? Como que um filho vai pedir ao pai um peixe e o pai vai dar um escorpião? Como? O pai é bom. Se o pai da terra sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o pai celestial? Aí a gente não continua o texto, a gente para por aí, né? Porque o texto continua dizendo assim, dará o Espírito Santo a todos quantos lhe pedirem. E aí? Que tipo de oração que Deus quer que a gente ore? Que tipo de pedido Ele quer que a gente faça? O que Ele quer que a gente bata? Bata em que tipo de porta? A gente busque exatamente o quê? Benefícios próprios? É isso que o texto está dizendo? Não, ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando das coisas espirituais. Ele está falando daquilo que de fato tem a ver com Jesus, com a videira, com Deus, com permanecer na videira. É isso que ele ensina a gente a orar. Porque se a gente permanecer, irmãos, tudo vai de vento em popa. Tudo que precisa, tudo que a gente precisa, a gente vai receber. Tudo que é importante, a gente vai conseguir. Agora, aquilo que é supérfluo, aquilo que não é interessante, não é importante, pode ser que até que a gente conquiste por conta da nossa teimosia. Mas Deus, Ele não tem nenhum tipo de obrigação de nos dar. Pode ser que a gente vá atrás, corra atrás, enfim, a gente crie situações para conseguir. Mas o fato é que a gente tem que estar satisfeito em permanecer na videira e pedindo tudo quanto a videira quer para nós. Terceiro lugar. Bons ramos entram na presença de Deus e se regozijam na presença dele em toda e qualquer estação. É interessante porque quando a gente busca a Deus, muitos de nós pensamos que nós estamos buscando algo que está exterior a nós, ausente de nós, distante de nós. Mas quando a gente busca a Deus, a gente está fazendo uma busca profunda dentro do nosso próprio interior. No sentido de encontrarmos Jesus lá dentro. Permanecendo em nós, habitando em nós. É fazermos uma busca espiritual por Jesus Cristo dentro dos nossos próprios corações. Veja o que Lucas 17, 21 diz. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês. Lucas 17, 21.
João 14, 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos, viremos a ele e faremos morada nele. Foi o que eu acabei de dizer agora há pouco. Nós somos a habitação do Espírito, nós somos a habitação do Deus Pai e do Deus Filho. O Senhor habita em nós. Ele mora dentro de cada um de nós. Agora eu queria ler, compartilhar, na verdade, algo interessante aqui que o Carlos Macorde coloca, eu acho que vale muito a pena a gente pensar no seu livro, no guia de estudo. Imagine você entrando numa sala onde um diálogo muito importante está acontecendo entre 3 pessoas. Você não quer errar. Você não quer ofender. Você quer participar. Ao abrir a porta, uma pessoa que você não conhece chama a sua atenção. Ela diz: você vai entrar no diálogo? Sim, fui convidado. Posso lhe dar uma dica? Sim. Então vamos aprender. Quando você estiver à mesa com as 3 pessoas, perceberá que não há nenhuma barreira entre elas. Nenhuma. Elas vão querer que você participe daquela união. Acredite nisso. Fique bem calmo e à vontade. Você notará que as pessoas são muito sérias e muito alegres ao mesmo tempo. É muito legal. A primeira coisa que você deve fazer é ouvir. Se você chegar falando, vai falar muita coisa errada. Muita coisa errada. Ouvindo o que as pessoas estão dizendo, você ficará a par do que é realmente importante na conversa. Este diálogo está acontecendo há milhares de anos e você precisa ouvir bem antes de falar qualquer coisa. Se ouvir, você entenderá. Acostume-se com o diálogo e então participe do diálogo inicialmente elogiando o que elas têm feito no mundo. Você precisa reconhecer quem elas são. Esse tipo de elogio é chamado de adoração. Adoração. Quando você estiver adorando alegremente, vai entender muito bem onde você está e com quem você está dialogando. Você vai sentir a alegria delas enquanto você estiver adorando. A adoração é poderosa. Enquanto estiver adorando e perceber quem são estas pessoas, naturalmente você vai começar a agradecer. Vai agradecer o que elas têm feito por você. Estas pessoas são a fonte de todas as coisas boas que chegam à sua vida. E a sua intimidade com elas depende da sua capacidade de perceber a atividade delas na sua vida e na vida dos outros. Enquanto você estiver agradecendo, você sentirá a alegria que essas pessoas têm em providenciar tudo na sua vida. Você vai entender que não foi difícil para elas ajudarem você. Sua vida faz parte do diálogo dessas pessoas há muitos anos. Elas gostam muito, mas muito de você. Elas amam você. Você participará muito bem do diálogo se você ouvir, se você adorar e se você agradecer. Agora, vem um momento um pouco mais difícil. Você precisa confessar os seus pecados. Elas já sabem quais são, mas você tem que falar
mesmo assim. Faz parte do diálogo. É preciso ser honesto. É preciso ser sincero. Você buscou soluções sem consultar essas pessoas e experimentou dor. Você, outras pessoas, e elas também sentiram dor. Elas querem perdoar. Vá direto ao ponto, ao assunto, e peça perdão logo. Depois dessa parte do diálogo, é possível que você tenha dúvidas sobre continuar participando do diálogo. Confessar pecados não é fácil, mas o amor deles é capaz de incluir você no diálogo para sempre. Agora virá um momento gostoso. Você vai poder afirmar quem você é. Você vai poder afirmar a sua identidade que existe desde que você foi chamado por eles e aceitou o convite. Descobrirá a sua identidade olhando para eles. Enquanto você estiver olhando para eles, você vai descobrir a sua identidade. O que você vê neles é o que você é. E sempre será. Por exemplo, se você vê perdão, diga, sou perdoado. Se você vê amor, diga, sou amado. Se você vê justiça, diga, sou justificado. Se você vê perfeição, diga, sou aperfeiçoado. Se você vê aceitação, diga, eu sou aceito. Se você vê qualquer coisa dessa, afirme. Porque você pode ser o que eles são. Até agora o diálogo girou somente entre eles e você. E neste momento o diálogo terá uma nova direção. A partir de agora, vocês falarão das pessoas que fazem parte da vida de vocês, da sua vida. Você vai falar com eles sobre pessoas que precisam deles e de você. Esta parte do diálogo é chamado de intercessão. Intercessão é muito importante porque todas as soluções que vão perdurar surgirão desta troca de informações a respeito das pessoas que você ama e elas amam também. Esta parte do diálogo mudará pessoas para sempre. Intercessão é o tipo de planejamento estratégico. É muito legal fazer o plano estratégico do amor. No início é bom somente falar das pessoas que você mais ama. No futuro, a lista vai aumentar, vai crescer, e muito. Quando a intercessão terminar, você identificará a necessidade de vários recursos para que os planos que foram feitos em parceria com eles aconteçam. Então chegou a hora de pedir. Eles não recusarão se o recurso identificado for útil para o cumprimento do plano do amor estratégico traçado. Mas se você perceber uma negativa, não se preocupe. O não deles é sempre bom e nos ensina a amar com sucesso. O diálogo está quase no fim. Logo você sairá para completar as obras de amor que foram planejadas durante o tempo de intercessão. Mais uma vez é tempo de ficar quieto. Você precisa ser comissionado por eles. Quando você os ouvir dizer, ide, pode ir e agir no nome deles. O diálogo é muito gostoso. Não se preocupe, você vai gostar e eles vão te ajudar. Lembre-se, eles o convidaram. Você foi feito para esse diálogo. Agora é só entrar. Não se preocupe se no início você não conseguir lembrar de tudo. O importante é participar do diálogo. Eles estão chamando você. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito espiritual. Porque eu aprendo aqui algumas coisas que na verdade são hábitos que eu preciso desenvolver na minha própria vida como ramo, chamados de disciplinas espirituais. Eu preciso desenvolver esses hábitos. Ouvir.
nós somos prontos para falar, nós somos prontos para criticar, nós somos prontos para emitir opiniões, nós somos prontos para isso, mas nós não temos essa disciplina de ouvir. Isso porque nós não ouvimos a Deus. Isso porque nós não temos participado desse diálogo com Deus. Porque se nós participássemos do diálogo com Deus, entrássemos no diálogo com a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e sentássemos para ouvi-lo antes de falar, a gente erraria menos, gente, a gente erraria menos. A gente precisa cultivar essa espiritualidade de ouvir, essa disciplina espiritual. Adorar, agradecer, confessar, afirmar, interceder, pedir, ir e agir. Nós precisamos desenvolver essas disciplinas espirituais. Como bons ramos, precisamos ter bons hábitos, hábitos de atenção, também chamados de disciplinas espirituais. Nós precisamos focar a nossa atenção em Deus e nesse diálogo com Deus, em oração, sem cessar, numa intimidade, num relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito, nós vamos aprender a desenvolver na nossa vida hábitos maravilhosos, que só nesse diálogo com Deus nós vamos aprender, só no diálogo com Ele. Agora, tem muitas pessoas em si mesmadas, egoístas, egocêntricas, cujo eu é o seu Deus. Elas não se assentam para ouvir Deus, elas não falam com Deus, elas não oram a Deus, elas não consultam o Senhor, elas não aprendem com Deus. Está aí o grande problema. Porque eu oro, irmãos. Sabe por que eu oro? Não é porque Deus precisa ouvir minha oração, não. Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente, gente. A oração é um exercício da minha fé. Eu tenho ensinado isso aqui. Eu oro para eu poder dar glórias a Deus e para experimentar maior alegria na minha vida. Eu só oro porque eu sou convidado por Deus a orar, para eu mesmo poder dar glória para Ele e desfrutar de maior alegria na vida. Eu oro porque esse é o plano de Deus para mim, gente. O Catecismo de Westminster diz: o fim supremo da vida é glorificar a Deus e desfrutar dele para toda a eternidade. Ou, em outras palavras, qual é a finalidade do homem na terra? Qual é o fim do homem na terra? Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para sempre. É isso. É isso. Preciso entender isso. Eu preciso ouvir, eu preciso adorar, eu preciso agradecer, eu preciso confessar, eu preciso afirmar, eu preciso interceder, eu preciso pedir, eu preciso agir. Eu estou chegando ao final. Quando a gente fala de oração, nós precisamos falar também isso daqui. Que bons ramos precisam de alvos de oração que sejam claros, que sejam nítidos, que sejam cristalinos. Por que eu oro? Para a glória de Deus. Por que eu oro? Para a minha maior alegria. Por que eu tenho que orar? Deus precisa de mim? Não, eu que preciso dele. Por que eu tenho que orar? Deus é glorificado quando o seu caráter perfeito se torna visível e acessível a mim. E o seu caráter perfeito só se torna visível e acessível a mim por meio da oração. Então eu só glorifico a Deus quando eu encontro o seu caráter. Quando eu descubro quem Ele é. Quando eu desfruto da sua presença. Quando eu percebo os seus atributos. E aí eu o glorifico. Quando Ele se torna visível para mim, quando Ele se torna acessível para mim, eu vivo para glorificá-lo. E isso é tão interessante, é tão profundo, porque quando Jesus ensina a gente a orar, Ele fala, sabe como?
Ó, todas as vezes que vocês forem, Senhor, eu não sei orar, você não sabe orar? Eu queria tanto que o Senhor me ensinasse a orar, os discípulos de João já sabem orar, e nós não sabemos orar, Senhor. Nós somos seus discípulos, nós não sabemos orar. Ele falou, tudo bem, então eu vou ensinar vocês a orar. Ó, quando vocês orarem, vocês orem assim, tá? Pai nosso que está nos céus. É isso, Senhor. Então tá bom. Então a gente ora sempre assim, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o nosso teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, Senhor nosso nome, Ave Maria, cheia de graça. Não é assim que a gente ora? Tem gente que até emenda no Ave Maria, né, gente? Né? A oração é tão mecânica, tão superficial, é tão... Pai nosso que está no céu, santificado... Não sei se vocês já ouviram falar, acho que na internet você coloca assim, oração do Pai Nosso meditado. Coloca lá no Google, no Pai Google. Oração do Pai Nosso meditado. Você vai ver que legal, que maravilha. Mas eu preguei sobre isso na igreja. É como a pessoa se ajoelhou para orar e ela quis falar com Deus, Senhor, fala comigo hoje, não sei o que. Ela foi, se ajoelhou para orar, ela falou assim, Pai Nosso, Pai, pode falar, meu filho. Hã? Quê? Ué, você não me chamou? Você não pediu para eu falar contigo? Você não está chamando o meu nome? Não, só fazendo uma oração aqui. Não tem nada a ver, não. Eu estou ouvindo vozes. Então vai lá, continua. Pai nosso... Opa, você entendeu o que você está falando? Não, eu estou só repetindo as palavras aqui, não tem nada a ver e tal, não sei o quê. A gente não para refletir, né? Você sabia quando você fala assim, Pai nosso, duas coisas você está fazendo? Eu acabei de dizer para você aqui o seguinte, por que a gente ora? Para glorificar a Deus, e a gente só glorifica a Deus quando a gente torna Deus visível a nós e acessível a nós. E sabe como que Jesus ensina a gente a orar? Chamando Deus de Pai. Pai nosso que está nos céus. Sabe o que significa? Ele está no céu, ele é totalmente outro, ele é transcendente, ele é maravilhoso, ele é grandioso, ele é o Criador de todas as coisas. Ele não está aqui, ele não se prende aqui, ele não se limita aqui, ele não se limita a geografia nenhuma, mas ele é o nosso Pai. A gente pode chamar ele de Pai, a gente é o filho amado do Pai. Você sabe o que isso significa? Você dobrar o seu joelho e saber que você tem um Pai que te ama, que você é um filho amado do Pai, e que Ele não está distante de você, Ele é transcendente, mas Ele é imanente, Ele está longe, mas também Ele está perto ao mesmo tempo, presente, Ele se preocupa com os detalhes da minha vida e da sua vida. Essa perspectiva de Deus só é possível por meio da oração. Por último, os amos bons têm alvos de oração claros e sabem por que estão orando. Por que nós estamos orando? Por que a gente ora? Porque nós somos dependentes de Deus. Porque sem Ele a gente não é nada. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O teólogo John Piper disse uma coisa, duas frases importantes que precisam ser destacadas aqui. Primeiro, a oração nos faz humildes e exalta Deus abundantemente. Toda pessoa que se ajoelha para orar e fala com Deus, ele demonstra a sua humildade. E demonstra também a grandiosidade de Deus. Você já parou para pensar que quando você se ajoelha e fala com Deus, você está falando com quem decide no universo? Não está falando com qualquer pessoa, não. E outra, quando você se ajoelha para orar, é porque você chegou no seu limite, ou porque você entende que você precisa, depende, ou porque você entende que sem Ele você não é nada. Então você está reconhecendo assim, Senhor, é uma declaração de dependência. Senhor, para onde eu vou? Eu sou só uma ovelha, eu não sei ler mapas. Se o Senhor não me levar, eu não como. Se o Senhor não me levar
para águas tranquilas, não vou beber água. Se o Senhor não me limpar, eu vou ficar sujo. Se o Senhor não me segurar com um cajado, eu estou perdido, eu vou cair na ribanceira. Se o Senhor não cuidar de mim, eu sou só uma ovelha. Eu preciso de Ti, Senhor. Segunda frase. Não glorificamos a Deus providenciando a Ele o que falta, mas oramos para que Ele nos dê o que nos falta. E confiamos que Ele pode. Ele pode. Você já viu aquele tipo de oração? Eu não sei se você já viu, ou se você já fez essas orações, né? Em que você vai para o joelho e fala assim: Senhor, eu vim aqui e eu queria dizer para o Senhor o seguinte: eu estou precisando de uma ajuda. Então, assim, entra naquela empresa. Vá na sala do meu chefe, Senhor. Mexe naqueles papéis que estão na gaveta do arquivo, a segunda gaveta de cima para baixo, e pega uma pasta amarela, Senhor. E o Senhor vai encontrar um documento lá assim, assim, assim. O Senhor põe na mesa dele, lá por cima de todos os documentos, Senhor. E o Senhor toca no coração dele, muda os olhares dele e coloca o olhar sobre o meu currículo, Senhor. Mas se isso não acontecer, o Senhor vai pelo corredor até a sala do chefe maior, Senhor. Olha a oração, que oração, hein? Você está prescrevendo para Deus o que Ele tem que fazer. O Senhor faz assim, o Senhor faz desse jeito, se não acontecer isso... Gente, quem somos nós? Eu costumo sempre usar essa ilustração, né, de que Deus é o nosso advogado, o nosso Senhor, o nosso juiz justo, né? É aquele que julga a nossa causa, aquele que advoga as nossas questões, e nós precisamos descansar nele, confiar nele, porque Ele pode. Ele pode. Não glorificamos a Deus providenciando a Ele o que falta, mas oramos para que Ele nos dê o que nos falta e confiamos que Ele pode. Quando a gente chega lá, a gente fala assim: Senhor, está aqui, ó. Eu não tenho condições, eu não sei o que fazer, eu não posso. O Senhor pode. Eu confio em Ti e eu vou descansar. E a gente não precisa o tempo todo assim: Senhor, o Senhor não vai fazer? Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não está me ouvindo? O Senhor... Eu acredito que Deus deve estar olhando no céu e assim: meu Deus do céu, você não está descansando, calma, eu tenho meu tempo, eu tenho meu jeito de fazer, eu tenho a hora de fazer, eu faço do meu jeito, não é do seu jeito. Eu sou o Senhor do universo que decido sobre tudo, eu sei o que fazer, como fazer, na hora certa de fazer, eu sei o que é melhor para você. Para, descansa, quieta a sua alma. Entende? Como que é chato eu entregar um processo na mão do advogado e ficar o tempo todo lá em cima dele. E aí, você viu? Dá para você esperar? Tem um tempo? Tem uma hora? Tem um momento? Calma, descansa. Mas olha só, ou você confia, ou você pega o processo que resolve sozinho. Porque parece que você está desconfiando do meu caráter. Você está desconfiando da minha capacidade. Das duas, uma. Viver ansioso é desconfiar do caráter de Deus. Viver intranquilo e inquieto é não confiar no poder de Deus. Que Deus é poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, se as pessoas te acusarem de que você não toma iniciativas, não faz, só porque você está orando há muito tempo e nada acontece, fala para ele que você aprendeu a descansar. Falar para ela que você entendeu biblicamente que você vai até onde você pode. E o resto, você deixa com Deus. Porque se você mexer, você pode errar. Se você mexer, as coisas podem dar errado. Então, aguarda. Tranquiliza. Espera. Fique em paz. Confia. Ele está no controle de tudo.
A oração faz com que o nosso serviço não seja feito com orgulho. A oração, ela permite que Deus nos sirva com aquilo que Ele tem para nós e toda a glória é dada a Ele. A oração nos faz seres cada vez mais dependentes de Deus. A oração nos faz viver maiores alegrias. A oração nos dá maior poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E eu aprendo que bons ramos, eles sabem muito bem por que estão orando, sabem muito bem definir seus alvos de oração. Porque conheceram a Deus, experimentaram Deus, ouviram Deus, entraram nesse diálogo e aprenderam a viver fazendo 3 coisas. A gente tem aprendido aqui. Põe a mão para frente assim, ó. Receber, regozijar e repartir. Vamos ficar de pé.